Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 27 de dezembro, celebramos São João Evangelista. O nome deste evangelista significa Deus é misericordioso. Uma profecia que foi se cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos. Filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, maior, ele também era pescador, como Pedro e André. Nasceu em Betsaida e ocupou um lugar de primeiro plano entre os apóstolos. O discípulo que Jesus amava. Jesus teve tal predileção por João que esse assinalava-se como o discípulo que Jesus amava. O apóstolo São João foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do Mestre. E foi também a João que se encontrava ao pé da cruz, ao lado da Virgem Santíssima, que Jesus disse: Filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse: Mulher, eis aí o teu filho. João, no capítulo 19, versículo 26 seguintes. A transfiguração do Senhor. Quando Jesus se transfigurou, foi São João Evangelista, juntamente com Pedro e Tiago, que estava lá. João é sempre o homem da elevação espiritual, mas não era fantasioso e delicado. Tanto que Jesus chamou a ele e a seu irmão Tiago de Boanerges, que significa filho do trovão. São João Evangelista, pilar da tradição cristã. João esteve desterrado em Pátimos por ter dado o testemunho de Jesus. Deve ter acontecido durante a perseguição de Domiciano, praticamente nos anos 81, 96 depois de Cristo. O sucessor deste, o benigno e já quase ancião Nerva, 96, 98, concedeu anistia geral. Em virtude dela, pôde João voltar a Éfeso, centro de sua atividade apostólica durante muito tempo, conhecida atualmente como Turquia. Lá o coloca a tradição cristã da primeiríssima hora, cujo valor histórico é irrecusável. O apóstolo que sobreviveu, Apocalipse e as 3 cartas de João testemunham igualmente que o autor vivia na Ásia e lá gozava da extraordinária autoridade, e não era para menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já apóstolos que sobrevivessem, e é de imaginar a veneração que tinha os cristãos dos fins do século I, por aquele ancião que tinha ouvido falar do Senhor Jesus e o tinha visto com os próprios olhos. Ele tinha tocado com as próprias mãos e o tinha contemplado na sua vida terrena e depois de ressuscitado e presenciara a sua ascensão aos céus. Por isso, o valor dos seus ensinamentos e o peso das suas afirmações não podiam deixar de ser excepcionais e mesmo únicos. A primeira geração pós-apostólica. Dele dependem na sua doutrina, na sua espiritualidade e na sua unção cristocêntrica dos séculos. Os santos padres daquela primeira geração pós-apostólica que com ele trataram pessoalmente ou se formaram na fé cristã com os que tinham vivido com ele, como São Pápias de Hierápoli, São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia e Santo Irineu de Leão. E são essas precisamente as fontes de onde vêm as melhores informações que a tradição nos transmitiu acerca desta última etapa da vida do apóstolo. São João Evangelista sofreu com perseguições. São João Evangelista, já como um ancião, depara-se com uma terrível situação para a Igreja, esposa de Cristo, passando por momentos de perseguições individuais por parte de Nero e perseguições para toda a Igreja por parte de seu sucessor,
o imperador Domiciano. João também enfrenta as heresias da época. Além dessas perseguições, ainda havia o cúmulo de heresias que desentranham o movimento religioso gnóstico, nascido e propagado fora e dentro da igreja, procurando corroer a essência mesma do cristianismo. Os escritos de João, nessa situação, Deus concede ao único sobrevivente dos que conviveram com o Mestre a missão de ser o pilar básico da sua igreja naquela hora terrível. E assim foi para aquela hora e para as gerações futuras também, com a sua pregação e os seus escritos. Ficava assegurado o porvir glorioso da igreja, entrevisto por ele nas suas visões de Pátimos e cantado em seguida no Apocalipse. Na sua Páscoa, completada a sua obra, o santo evangelista morreu quase centenário. Sem que nós saibamos a data exata, foi no fim do primeiro século, ou quando muito nos primeiros, o segundo em tempo de Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. Do Novo Testamento, 3 são as obras saídas de sua pena incluídas no cânone do Novo Testamento: o quarto Evangelho, o Apocalipse e as 3 cartas que têm o seu nome. Oremos. Ó Santo, ó amor, o amor foi amado por ti, porque tu experimentaste tão grande sentimento de preencher e de preenchimento e júbilo. Vós nos deixastes amar, ensinai aos corações mais endurecidos essas sabedorias de deixar-se amar por Deus, deixar-se cuidar por Ele, para que possamos amar aqueles que mais necessitam. Amém. São João Evangelista, rogai por nós.